Traição. Devo ou não perdoar? Primeiramente, o que é uma traição? É a quebra da lealdade, da fidelidade. E quando se trata de um casamento, ela é a quebra da aliança. Porque uma vez que vamos para o altar, nós juramos para o nosso cônjuge e para Deus fidelidade. Logo, criamos um pacto com ele e com aquela pessoa que nós estamos nos tornando um só. Tanto que em Gênesis, o próprio Deus explica assim. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo André, sou monitor dos casados para sempre e terapeuta de casais. Aqui eu ajudo a recuperar o seu casamento e a blindar o seu casamento. Por isso, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho para você não deixar de receber mais conteúdos como esse. Então, bora lá. Tanto que em Gênesis, o próprio Deus explica, o próprio Deus fala, Gênesis 2:24, ele relata assim. Então, o homem deixará a seu pai e a sua mãe e unir-se-á. Vocês serão dois e um, se tornarão um só. Logo, esse versículo ele deixa bastante claro que o casamento ele é monogâmico para Deus. O que for de entrar a mais, isso se torna pecado. Isso se torna quebra de aliança. O que vocês acrescentarem a mais dentro do casamento de vocês. E é a partir desse versículo que nós começamos a entender que tudo que é de fora e é acrescentado dentro do nosso casamento, que tem que ser monogâmico, se torna traição. A traição, ela não começa de uma hora para outra. Ela começa de dentro e vai para fora. Ela começa maturando aqui dentro e ela é simplesmente exposta. A neurociência consegue explicar um pouco sobre isso. Eu vou relatar aqui para vocês agora. A neurociência explica que o cérebro, em primeira instância, vê o que é errado e manda sinais alertando para o consciente de que aquilo que está fazendo é errado. Quando esses sinais eles são ignorados, ele começa a abaixar a guarda e se adaptar com aquela situação. Ou seja, quando os sinais são ignorados, ele começa a entender que aquilo dali é algo normal. Ele começa a normalizar aquela situação que nós entendemos que é errado. E por isso que tende a evoluir. Por quê? Como eu disse anteriormente, ele começa de dentro para fora. O que nós podemos entender a partir da neurociência? Que o nosso casamento, ele é um castelo. E ele possui fortalezas ali, ó. Toda vez que nós ignoramos esses sinais, o inimigo ele consegue passar por debaixo dessa fortaleza, invadindo cada vez mais. Por isso que a traição, ela não acontece de uma hora para outra. Elas são efeitos evolutivos, elas têm sinais ignorados todos os dias. Por isso que começa com uma conversa, começa primeiramente com um flerte. Depois que esse sinal é ignorado, ele transpassa para mais uma barreira, que significa o quê? Uma conversa, que transpassa para mais uma barreira, que significa o quê? Fotos, já evolui para fotos. Das fotos, o encontro marcado e a traição ali acontece. Então veja bem, isso não é de uma hora para outra, isso acontece com o tempo, com a evolução. E é por isso que é primordial nós blindarmos o nosso casamento. Quando o cônjuge ele está envolvido com a traição, a mente dele está toda embaralhada, está toda embaçada, porque ele foi quebrando éticas. A primeira instância que pode acontecer é quando você começa com um flerte, gera uma adrenalina no seu cérebro. E tudo ali é bom, mas na verdade é um banquete preparado por Satanás. E a gente tende a só evoluir. Se a gente normalizar aquilo, ignorar esses sinais, que eu acredito que seja o Espírito Santo de Deus, tende a evoluir e acabar na traição. Quando a traição acontece, veja bem, o cônjuge ele já está totalmente envolvido e ele não consegue sair. O obscuro, o espiritual obscuro já envolveu ele de tal forma que cegou totalmente ele, que ele não consegue nem enxergar o que ele está deixando para trás. Ele começa a pensar somente nele. E o ato para destruir o casamento é o egoísmo. O que aconteceu lá dentro do jardim quando o pecado entrou? Eles se tamparam, eles criaram essa desconexão entre os dois emocional e o egoísmo pairou. Tanto que um começa a culpar o outro. Então o primeiro ato é o egoísmo. E ele deixou o egoísmo tomar conta dele. Ele está pensando somente nele. Ele está encantado com tudo aquilo que está acontecendo. Logo, ele está se autodestruindo. Por que ele está se autodestruindo? Porque ele está quebrando com as suas promessas.
ele já não tem os princípios mais instaurados dentro dele, ele quebrou tudo que era ético dentro dele, se você parar para observar. Isso aconteceu lá no começo do vídeo, conforme foi explicado. Ele já não tem essas barreiras mais instauradas dentro dele, o que cria como princípio humano, o princípio do Criador. Então ele está se autodestruindo, porque além de ele estar quebrando as suas promessas, ele está traindo ele mesmo. Ele já não tem mais os princípios, ele está destruindo a sua própria família. E o egoísmo pairou, tomou conta dele. Então ele não pensa em mais nada. Ele está envolvido com algo obscuro, que é o espírito de encantamento, que dura em cerca de 1 ano e 8 meses, depois vai embora. Então vamos diretamente à pergunta do vídeo. Existem princípios que precisam ser restaurados para uma nova aliança. Ele realmente está arrependido? Ele está buscando mudar? As ações estão condizendo com as promessas que ele fez? Eu vou exemplificar um fato aqui para vocês. Se o seu cônjuge se envolveu com a secretária ou com a mulher que de trabalho aonde ele está, se foi com a mulher da academia, seja o que for, ele precisa redirecionar o GPS dele. Vocês precisam criar esse redirecionamento, pelo simples fato de que o objetivo dele hoje é outro. E tudo aquilo que ele fazia, faz lembrar da traição, ou o levou para a traição. Então vai ter que ser uma mudança de hábitos. Ou seja, o emprego onde que ele estava trabalhando, já não tem que trabalhar mais. Ah, mas a minha renda vai diminuir. É o recomeço, é o sacrifício, é o que tem que se pagar pelo pecado. Se ele se envolveu com aquela mulher, você não vai deixar ele conversando com aquela mulher ou convivendo com aquela mulher dentro do trabalho de novo. Você não vai dar chance ao acaso. As amizades que levaram ele lá pro fundo, uma variedade de coisas que vocês vão ter que pautar. E isso é mais do que necessário. As amizades dele hoje não podem ser aquelas antigas. Terão que ser substituídas por amizades de pessoas casadas e de preferência maduras, com princípios, para que ele possa observar e se espelhar muitas vezes nele. Se um dia ele vier cair, ele está segurado pelo aquele amigo. Não é o contrário, onde ele tem amigos que empurram ele para o buraco. Então são princípios que vão ser instaurados para recuperar o seu casamento. E uma coisa que a gente precisa também pontuar é: será que eu vou conseguir perdoar? Primeiramente, a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. Existem os meios certos para você conseguir progredir, para você conseguir se curar. Mas é possível sim. Muitas vezes a gente acha que perdoar é concordar com aquilo que aquela pessoa fez, mas na verdade isso é para a gente se libertar. É cumprir o que Deus ordena sobre nossas vidas, é cumprir os princípios de Deus. Perdoar é não concordar, mas é se libertar das mágoas. Muitas pessoas acham que se vingar, mas eu vou vingar dele. Meu Deus, se você provou, se você está vendo que ele se autodestruiu, que ele está se autodestruindo, por que você vai pagar com a mesma moeda? Por que você vai tomar essa dose de veneno diária? O perdão aqui não é uma fraqueza, ela é uma libertação. Uma vez que aconteceu daquela quebra de aliança com a traição, aquela aliança foi quebrada. Logo, o velho casamento morreu junto com aquela aliança. Quando você busca perdoar, vocês vão instaurar uma nova aliança. Essa nova aliança precisa de estar com pessoas restauradas. Isso serve para dar lugar ao novo. Não é um processo fácil, é um processo difícil, é um pouco complexo. Se precisar, busque a ajuda de profissionais, de terapeuta, e vai entender com certeza o seu caso. Essas feridas, as feridas tratadas do jeito certo, elas vão cicatrizar e elas não vão doer mais. O que vai ficar ali é só uma marca. E toda essa dor que vocês estão sentindo hoje irá se transformar em propósito. Mas tudo depende de um direcionamento certo. No próximo vídeo eu vou falar sobre as etapas que você tem que enfrentar nesse deserto. Não será fácil, mas aqui, através desse norte que eu vou te dar, você vai entender o caminho certo para se tomar. Como lidar de uma forma estratégica para você que acabou de descobrir uma traição. Ou para você que já descobriu uma traição e está fora de casa. São duas coisas diferentes
e que exigem comportamentos diferentes, estratégias de como lidar de formas distintas. Por isso, não perca o próximo vídeo do canal. É importantíssimo que você esteja aqui para que você não volte ao deserto como era antes. Deus é o mais interessado em restaurar o seu casamento.